Imagine acordar amanhã e descobrir que um dos maiores rivais históricos dos Estados Unidos está negociando secretamente com Washington. Parece roteiro de filme político, mas é exatamente isso que pode estar acontecendo agora entre Cuba e os Estados Unidos. Nos últimos dias, o presidente americano Donald Trump afirmou que existem conversas em andamento com representantes cubanos e que um acordo pode estar próximo. Mas aqui surge a grande pergunta: quem, dentro de Cuba, estaria disposto a negociar com os Estados Unidos? E mais importante, será que Cuba está prestes a se render ou está apenas jogando um jogo muito mais complexo? Fica comigo até o final, porque a peça central dessa história pode mudar completamente o equilíbrio político da ilha. Quando as primeiras informações começaram a circular, muitos analistas ficaram surpresos. O nome envolvido nas conversas não é o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, nem um chanceler, nem um diplomata. O nome citado nas negociações seria Raul Guilherme Rodrigues Castro, conhecido como El Cangrejo. E isso muda tudo, porque ele não é apenas um político, ele é neto de Raul Castro, o homem que governou Cuba por anos e que continua sendo uma das figuras mais influentes do regime cubano até hoje. Mesmo com 90 anos, Raul Castro ainda é visto por muitos como o verdadeiro poder nos bastidores da política cubana. Ou seja, se o neto dele está envolvido em negociações com os Estados Unidos, isso pode significar que as decisões estão vindo diretamente do núcleo da família Castro. Mas por que agora? Para entender isso, precisamos olhar para o cenário atual da ilha. Cuba enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história recente. Faltam combustíveis, faltam alimentos, faltam medicamentos, e os apagões se tornaram cada vez mais frequentes em várias regiões do país. Parte dessa situação está ligada às novas pressões impostas pelos Estados Unidos. Nos últimos meses, Washington intensificou sanções e restrições energéticas contra a ilha, criando o que muitos analistas chamam de um verdadeiro bloqueio de petróleo. E isso tem consequências enormes. Sem combustível suficiente, usinas param, o transporte público entra em colapso, a economia simplesmente trava. Mas o detalhe que pode ter mudado completamente o jogo aconteceu fora de Cuba. Um acontecimento específico pode ter acelerado essas negociações: a queda do principal aliado de Cuba na América Latina. Durante anos, Cuba contou com o apoio energético e político da Venezuela. Mas depois da captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, esse suporte praticamente desapareceu. E sem petróleo venezuelano, Cuba ficou ainda mais vulnerável. Segundo analistas internacionais, isso colocou o governo cubano numa posição extremamente delicada, porque agora a ilha enfrenta 3 pressões ao mesmo tempo: uma crise econômica profunda, sanções internacionais cada vez mais duras e uma crescente insatisfação popular dentro do país. Nos últimos meses, protestos e manifestações voltaram a acontecer em várias cidades cubanas, e isso pode ter acelerado a busca por uma saída diplomática. Mas aqui entra um detalhe curioso. Apesar da pressão, o governo cubano afirma que está disposto a dialogar, mas com uma condição clara. A diplomata cubana nos Estados Unidos, Lianis Torres Silveira, declarou que Havana aceita conversar com Washington, desde que a soberania do país seja respeitada. Em outras palavras, Cuba pode negociar, mas não quer parecer que está se rendendo. E é exatamente aí que entra a estratégia de usar El Cangrejo nas conversas. Porque ele não ocupa um cargo diplomático oficial, mas ao mesmo tempo representa diretamente a família Castro. Ou seja, é uma forma de negociar sem admitir publicamente que o regime está cedendo, uma jogada política extremamente calculada. Agora precisamos olhar para o outro lado da mesa. Donald Trump tem sido bastante direto em suas declarações. Em entrevistas recentes, afirmou que Cuba enfrenta um colapso econômico e que o país deveria aceitar um acordo com Washington. Em um momento ainda mais polêmico, Trump chegou a sugerir que Cuba poderia passar por algo que ele chamou de uma tomada de controle amigável. Essa frase gerou enorme repercussão internacional,
Porque para muitos analistas, isso pode significar mudanças profundas, reformas econômicas, abertura política gradual ou até transformações no próprio sistema cubano. Mas até agora, nenhum detalhe oficial do suposto acordo foi divulgado, e isso alimenta ainda mais as especulações. Quando juntamos todas as peças dessa história, surge um cenário bem mais complexo. Talvez Cuba não esteja se rendendo. Talvez esteja ganhando tempo. Negociar pode permitir aliviar sanções, recuperar acesso a combustível e reduzir tensões internas. E ao colocar um membro da família Castro nas conversas, o regime também mantém controle sobre qualquer possível mudança política. Ou seja, pode ser menos uma rendição e mais uma estratégia de sobrevivência. Se essas negociações avançarem, elas podem provocar uma das mais mudanças políticas no Caribe em décadas. Um acordo entre Washington e Havana poderia alterar o equilíbrio político da região, mudar alianças internacionais e até definir o futuro do regime cubano. Mas ainda existe uma grande incógnita. O governo cubano vai aceitar reformas profundas ou apenas tentar aliviar a pressão sem mudar o sistema? Essa é a pergunta que ainda ninguém consegue responder. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Cuba realmente vai chegar a um acordo com os Estados Unidos? Ou tudo isso faz parte de uma estratégia política da ilha para sobreviver à pressão internacional? Escreve aqui nos comentários. Cuba está negociando ou apenas ganhando tempo?